O capítulo 1154 saiu e trouxe grandes revelações, e meu amigo, grandes revelações mesmo. O pai do Barba Negra, a vida do Loki, a interação do Harold com o mundo, e tudo isso a gente vai ver agora. Então já deixa aquele like e se inscreve para não perder os bate-papos dos capítulos que temos todo domingo. Bora pro vídeo. Bom, se você não sabe, esse vídeo não é exatamente um review do capítulo. Ele é mais para um tipo de resumo. Eu vou destacar os pontos principais e mais interessantes do capítulo. O capítulo começa mostrando a Big Mom e todo aquele caos causado por ela logo no início, mas essa história a gente já sabe e com mais detalhes no próprio flashback dela. O negócio fica interessante quando nós percebemos que todo o caos causado por ela também caiu sobre os ombros do Loki. Enfim, o capítulo também diz que Elbaf foi acometida por uma série de eventos meteorológicos estranhos e muito rigorosos, ao ponto da fome tomar conta de uma nação próspera e fértil como Elbaf. Será que isso é por conta de algum uso da Mother Flame por parte de Mu, ou apenas uma fase difícil da nação guerreira? Eu acho difícil ser só meramente uma fase, afinal de contas não é como se fosse apenas um inverno rigoroso. O capítulo também deixa claro que houveram incêndios e ventanias sem precedentes. E claro, esses acontecimentos também foram usados por Stryda para amaldiçoar o Loki ainda mais. Por sinal, é muito triste ver um sorriso no rosto do Loki ao tentar se aproximar da sua mãe, procurando um pouquinho de calor materno. É a pura inocência de um bebê que não entende absolutamente nada que acontece ao seu redor. E pior, a Stryda, com toda a sua crença e superstição, manda esmagarem os olhos de Loki. É claro, isso não aconteceu, pelo menos não nesse capítulo, nada disso foi retratado. A questão que fica é que mostra que a Stryda, ela é o pior tipo de pessoa. Logo em seguida, nos é mostrado que o caos e a fome em Elbaf é tanta ao ponto das vilas de Elbaf começarem a atacar umas às outras. Isso inevitavelmente recai sobre a ex-mulher do rei de Elbaf, Aida, e o seu filho Hairudin. Mas algo mais específico acontece. Por causa das superstições em volta do Loki, até o próprio Hairudin é afetado. Na cabeça de um dos gigantes que está atacando eles, o Hairudin tem que ser sacrificado porque ele é irmão do Loki, que por sua vez é amaldiçoado, de acordo com a Stryda. Bom, logo o Harold chega para salvar o seu filho primogênito e Ida. Mas mais do que isso, nós é mostrado que o Harold trouxe comida para o seu povo. De fato, todas essas teias de conexões que o Harold fez ao redor do mundo, esse intercâmbio de informações, trouxe resultados. Enfim, nos é mostrado que Stryda morreu, mas não antes de garantir um legado de desprezo do povo para com o seu próprio filho. Bom, a verdade é que apesar do Harold ter se tornado uma boa pessoa e ser respeitado pela própria nação e, aliás, muitos outros povos, é evidente que ele falhou como pai em muitos aspectos, negligenciando a atenção para os próprios filhos e sempre partindo em expedições. E ok, isso trouxe muitos benefícios políticos, mas se talvez Harold fosse mais presente, só talvez, o Loki não teria sofrido tanto. Mas enfim, One Piece tá cheio de pais ausentes, então esse seria o menos pior dos casos. Continuando, o irmão da Stryda foi nomeado regente na ausência do Harold, e por consequência, mais maltratos ao pequeno Loki enquanto ele crescia. E nós já vamos ver algo mais interessante quanto a esse cara, então guarda ele. A Aida abriu um bar, esperando receber todos os tipos de visitantes e assim ajudar Harold de alguma forma com uma boa recepção em seu país. Agora vamos por uma parte mais interessante do capítulo. 56 anos atrás da cronologia atual de One Piece, o rei Harold está conversando com Yaru e em uma das conversas ele diz que foi em Unravelry, infiltrado como um guarda para fazer uma proposta às outras nações e que isso tudo falhou e que se não fosse um certo assassinato ele teria sido capturado. Então Yaru alerta o Harold que ser capturado ainda seria bom, afinal o que o governo mundial costuma fazer com outras raças é muito pior. Ele chega a citar que um grupo de gigantes, incluindo descendentes de gigantes ancestrais, foi capturado pelo governo e eles foram congelados. E cara, isso é muito louco, mais uma vez o Oda tá trazendo conexões inesperadas. Quem aí se lembra dos gigantes congelados de Punk Hazard? Eu mesmo lembrava apenas dos experimentos de gigantificação nas crianças, mas não lembrava dos gigantes congelados em Punk Hazard. Mas pense o seguinte, Yaru também cita que o fato da proposta do Harold ser rejeitada é por causa de algum conflito envolvendo os gigantes do passado. Meu amigo, dependendo de quanto tempo aqueles gigantes estão congelados em Punk Hazard, pode facilmente significar que eles são do século perdido, afinal os gigantes vivem muito tempo. Agora, se você pensa que as conexões acabaram por aí, não acabaram. O Yaru também diz que há uma carta que ele recebeu de um grupo de gigantes dizendo que foram capturados. Esse grupo são de construtores navais da Galeila, aquela antiga companhia lá de Water 7.
enfatizando então que os fundadores da companhia são gigantes. Ora, se então há gigantes muito antigos que construíram barcos, nós podemos ligar isso também com a construção da Arca Noa. Afinal, lá na Ilha dos Homens-Peixe, os reis dos mares citam algumas coisas sobre uma raça responsável por construir a arca. Enfim, é muita informação, então eu vou organizar direitinho aqui como uma espécie de hipótese cronológica. Primeiro, muitos anos atrás, um grupo de gigantes construtores navais saiu para explorar os mares. Levando em conta que uma raça específica é responsável pela construção da colossal Arca Noa, é importante lembrar que a própria existência da arca está ligada a Joy Boy, portanto a existência dela é absolutamente negativa para o governo mundial, então a gente assume que em segundo os gigantes construíram Noa. E em terceiro, os gigantes se viram em meio a algum conflito relacionado ou não à construção da Arca Noa. Por um motivo ou outro, esses gigantes então foram capturados e congelados, e provavelmente esses são os gigantes em Punk Hazard. Isso faz algum sentido pra vocês ou isso é uma viagem minha? Comenta aí embaixo que eu vou estar respondendo, com certeza. Na minha cabeça faz total sentido esse grupo de gigantes estar congelados ali em Punk Hazard há séculos e sendo usado pelo governo mundial para pesquisas, enfim. Voltando ao capítulo, nós vemos um quadro de 3 épocas diferentes do Loki. Na primeira, como um bebê, aquele regente irmão da Estrida, que eu citei um pouco atrás no vídeo falando pra vocês lembrarem dele, nós o vemos maltratando o Loki. No segundo, um Loki um pouco mais velho, e neste quadro é dito que o Cavalo da Sorte morreu. Provavelmente o pequeno Loki levaria a culpa de algo que não tem nada a ver. E no terceiro, e mais interessante na minha opinião, um pouco mais velho nós vemos um Loki com um singelo sorriso por causa do anúncio da morte do regente. E nada tira da minha cabeça que quem matou o regente foi o próprio Loki, se vingando dele ao arremessá-lo do castelo até o submundo de Elbaf. Sendo assim, é aqui que o Loki toma ciência da sua própria força. Nos é mostrado que o Loki é exatamente como eu disse que ele seria no bate-papo do capítulo anterior. Um garoto pirracento que faz de tudo para chamar a atenção, apenas para cobrir o vazio deixado por sua mãe e os maltratos de todos do reino. Alguém que abusa da força para chamar a atenção. Bom, tudo isso de nada adianta, porque o pequeno Loki, já com a personalidade que conhecemos, ele sente um vazio imenso. Agora, não sei se a minha interpretação está correta, mas parece muito que ele se atirou para o submundo, mesmo sabendo que não ia morrer. Mais ou menos como o Kaido faz quando é apresentado no anime e no mangá. Eu sinto que o "eu não vou morrer" do Loki soa mais como um "eu não consigo morrer". E é aqui que em Prantos o Loki é encontrado. Não por seu pai, mas por alguém que ninguém que estava lendo esperava. Acompanhado de Barba Branca, Chique o Leão Dourado e Stussy, nós vemos Rox de Shebeck, pai do Yonkou Barba Negra. Cara, o capítulo mal saiu e já vemos muitas teorias, principalmente porque o Shebeck parece muito não só com o Barba Negra, mas também com o Bug no seu cartaz da Cross Guild. Há a possibilidade? Sim, sempre há. Mas as teorias estão girando muito em torno da forma que o Oda desenhou o Shebeck nessa imagem. E pra mim isso não significa muita coisa, principalmente porque o Barba Negra também é desenhado com a mesma expressão que o Shebeck. E ninguém para e fala, nossa, metade do rosto do Barba Negra tá parecendo com o do Bug. De fato, em vários momentos o Barba Negra é desenhado dessa forma, sabe? Com um olho mais aberto e o outro mais fechado. Na minha opinião, é só pai do Barba Negra mesmo, porque os mesmos cílios, a mesma expressão facial, metade do rosto parecer com o Bug é mera coincidência. Mas agora sim, quando ele aparecer com as cores oficiais, se ele tiver o cabelo azul e preto, e não preto e branco, aí eu venho aqui me desculpar. Ou então se a mulher do Shebeck aparecer com o cabelo azul. Eu gosto muito da possibilidade, mas não acho que ela vai ser real. Mas e aí, você acha que ele realmente é pai do Bug também, ou isso daí é mero delírio da comunidade? Comenta aí aqui embaixo que eu com certeza vou responder. Muito obrigado por você ter assistido até agora, e até logo.